Saudações, galera do segundo ano, tudo bem? Meu nome é professor Luciano e a gente hoje vai ter a nossa primeira aula aí de geografia, ok? A ideia é que a gente trabalhe alguns conceitos, né, de forma rápida aqui, simples, e que vocês possam, através da atividade, fazer uma pesquisa e conseguir se aprofundar mais dentro do tema, ok? A gente vai fazer uma aula da economia do Brasil, tá? Uma economia do ponto de vista histórico, né? Acredito que no primeiro momento todos os segundos anos chegaram a trabalhar uma coisa com seus professores sobre a gênese da economia do Brasil. Hoje eu vou relembrar alguns conceitos dessa gênese econômica, mas a ideia é focar o café, ok? Porque o café é que vai fazer um link com as nossas próximas aulas, onde a gente vai falar da industrialização no Brasil, início da industrialização no Brasil, tá? Então, de forma simples, foi isso que a gente conseguiu trabalhar aqui lá no primeiro bimestre, tá? No início do primeiro bimestre, que a gente trabalhou a gênese da economia do Brasil, né? A gênese econômica do Brasil. Foi trabalhado basicamente 4 séculos, né? Do século XVI até o século XIX. Ou seja, desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Iniciaram um processo de colonização no território brasileiro, tá? É importante saber que em cada século você vai ter o desenvolvimento de uma economia principal no território brasileiro. Não era a única, mas eram economias principais. Período, quando você estuda história, que a gente fala de ciclos econômicos do Brasil, tá? Do século XVI até o século XIX, basicamente praticou-se uma economia que a gente chama de economia colonial. Tá? Quais as características de uma economia colonial? O latifúndio, tá? Lati significa grande, fúndio, terra, né? Ou seja, grandes terras, grandes fazendas. A monocultura, né? Né? Cultura, produção, então a produção de apenas um gênero, um produto, né? Ou seja, o cara tinha uma grande fazenda, um latifúndio para produzir um produto específico, e com mão de obra escrava. Tá? Então, desde quando os portugueses desembarcaram no litoral brasileiro, né, e foram desenvolver a sua economia, esse período a gente chama de economia colonial. É isso que caracteriza esses 3 períodos, tá? Só relembrando aqui algumas coisas que foram trabalhadas no início. O pau-brasil ele foi explorado no litoral brasileiro, tá? Essa parte aqui no mapa onde a gente observa um verde mais claro, praticamente aí do sudeste até parte do nordeste, se explorou o pau-brasil durante esse século. Tá? Não era a única economia, outras economias foram se desenvolvendo, como a cana-de-açúcar, mas a principal exploração aqui foi a extração do pau-brasil, no litoral, ok? Aqui a gente tem um mapa dividido quase que no meio, porque era o limite territorial dos portugueses, né, que é o Tratado de Tordesilhas. Daqui para lá seriam territórios espanhóis. No século XVII, a principal economia que vai se desenvolver já não é mais o pau-brasil, mas sim a cana-de-açúcar, tá? No mapa aqui está destacado em rosa, tá? Então, principalmente aqui no Nordeste e alguns pontos do Sudeste, mas o Nordeste aqui era o centro econômico, né, da economia colonial no Brasil, é onde se desenvolvia melhor a cana-de-açúcar. Aliás, nesse século, né, Portugal tinha praticamente o monopólio da produção de açúcar no mundo. Então a cana-de-açúcar ela vai se desenvolver, né, também basicamente no litoral. Outras economias vão se desenvolver mais no interior, né, como por exemplo aqui na bacia do Rio Amazonas, que eram as drogas do sertão, provavelmente você já trabalhou isso com o professor. No século XVIII, a gente vai ter uma mudança importante porque a economia ela começa a sair do litoral e vai para o interior. Tá? Então se descobre o ouro no interior do Brasil, né, em Minas Gerais, na região centro-oeste, essas manchas laranjas aqui no mapa é onde se desenvolveu a economia do ouro. Tá? Então as principais economias, né, as principais cidades, as aglomerações agora vão concentrar aqui no centro-oeste. E no século XIX, né, no século seguinte, a gente vai ter a economia do café se desenvolvendo aqui no Sudeste. Então a gente vai ter um deslocamento da economia que era no Nordeste, foi para o Centro-Oeste, agora está no Sudeste.
esse fator é fundamental para a gente possa compreender a industrialização no Brasil, que começa aqui no Sudeste, graças à economia do café. A gente já vai falar mais sobre isso. Mas, de certa forma, né, durante toda a economia colonial, se estabeleceu essas economias. Detalhe aqui, o café já não é mais uma atribuição dos portugueses, tá? O Brasil vai se tornar independente em 1822, então aí a gente já tem uma economia voltada para o território brasileiro mesmo, né? Portugal já não é mais a metrópole, a gente já não é mais colônia dos portugueses, tá ok? Então, isso basicamente aí que a gente conseguiu trabalhar lá no início do primeiro bimestre, ok? Só, né, sintetizando aqui esse período, até mais ou menos os anos de 1890, a economia era uma economia sem integração nenhuma, né? Ou seja, você tinha uma economia em cada ponto do território do Brasil, não tinha uma ferrovia, uma rodovia que integrava esses territórios, praticamente o único meio de transporte que integrava essas áreas era só as rotas marítimas e rios, né, na qual havia esse deslocamento. Era como se houvesse vários Brasis sem nenhuma integração. O Brasil das drogas do sertão, o Brasil da cana-de-açúcar, o Brasil do ouro, o Brasil do café. Tá? Então era um Brasil muito desintegrado, né? Sem nenhuma integração. Com uma ocupação basicamente no litoral, você tinha ocupações no interior, por causa do ouro, por conta das drogas do sertão, mas basicamente a força econômica ela sempre se deu no litoral, ok? Sempre estimulada aí pela economia, né, da época, do século, né? A gente tem essa característica aí que vai, então, desde quando os portugueses chegaram até mais ou menos esses anos aqui, tá? E aqui o detalhe mais importante que a gente vai trabalhar nessa aula é o café. Tá? O café, como eu falei para vocês, ele vai ser produzido aqui na região sudoeste, tá, do Brasil. Então aqui a gente tem um mapa com mais detalhe, onde se deu a produção do café. Tá? Inicialmente nessa parte aqui da região da região do Vale do Paraíba, que vai entre São Paulo e Rio de Janeiro, se expandiu, né, nessa área mais verde e mais recentemente nessas áreas mais roxas. Então é aqui que basicamente vai dar a economia do café. O café vai ser importante no Brasil porque ele vai criar algumas mudanças estruturais no Brasil, tá? A primeira é que a gente vai ter um início de uma integração. Aqui eu falei para vocês que era um Brasil sem integração nenhuma, né? Eram cidades praticamente isoladas. Aqui o café vai iniciar uma integração. Por quê? O café que era produzido nas regiões mais afastadas do litoral, né, mais do interior, precisava se escoar essa produção para o litoral, né, para os portos, para exportar para o mundo. Aqui o Brasil era praticamente o maior produtor de café do mundo, era o maior produtor de café do mundo. E aqui os próprios donos das fazendas de café, eles vão investir fortemente em ferrovias, integrando o café produzido no interior, né, até o litoral. Okay? Então aqui é uma mudança importante no Brasil, porque a gente vai ter um início de uma infraestrutura. Tá? Uma infraestrutura de transporte, coisa que até então a gente não tinha, ok? Então o café vai ser importante nesse processo aqui, tá? O café vai se dar mais ou menos na metade do século XIX, tá? Então, vai começar num período aí de que a gente chama de economia colonial, que foi o que a gente viu no primeiro slide. Então, lembrando, a economia colonial é o latifúndio, a monocultura e a mão de obra escrava, basicamente para exportação. Então o café inicialmente ele vai começar com uma forma de economia colonial, com aquelas características, tá? Contudo, durante o período da produção do café, a gente vai ter o fim da escravidão, né? Mais precisamente em 1888, acaba a escravidão, tá? E aqui uma outra mudança importante, porque você vai tirar o alicerce da economia mundial, que era a economia escravista. Então a gente começa a entrar numa economia um pouco mais moderna, porque embora de forma muito atrasada, o Brasil vai acabar com a escravidão. Tá? E aí a gente vai ter início a uma mão de obra assalariada. Então a gente rompe com a economia colonial, porque a mão de obra assalariada ela vai ser implantada aí no Brasil. Tá? Só que quem, né, vai ser essa mão de obra assalariada não era o escravo. Né? Basicamente, a massa de mão de obra que vai trabalhar nas fazendas de café, principalmente, são os imigrantes. Tá? Então, o Brasil, já na primeira década do fim da escravidão, vai receber uma grande quantidade de imigrantes. Esse mapa aqui a gente consegue observar aí os principais fluxos de imigrantes
né, da Europa para o Brasil, né? Então aqui, ó, em verde Portugal, vermelho Espanha, em amarelo aqui Alemanha, a Itália em rosa e países árabes aqui como a Turquia, a Síria, que também a gente vai ter um fluxo importante. Então os imigrantes vão ser a grande massa que vão trabalhar aí nas fazendas de café, ok? Então aqui também é uma mudança importante, porque você tem o fim da escravidão e você tem a entrada de imigrantes no território brasileiro, ok? Aqui a parte mais importante da aula é o dinheiro do café, né, a capitalização do café pelos grandes fazendeiros que vai iniciar o processo de industrialização no Brasil, tá? Não é uma industrialização assim que você vai ter um orgulho, né? Como por exemplo os Estados Unidos já com suas montadoras, é uma industrialização tímida que não vai ser competitiva, tá? Uma vez que a gente começou a produzir uma industrialização basicamente com produtos de bens não duráveis, tecidos, sapatos, bebidas, tá? Foi isso que começou a ser produzido no Brasil, com a ideia de substituir a importação. Então, em vez de se importar os produtos europeus, né, roupas, calçados que a gente consumia dos países europeus, a gente vai começar a produzir aqui, né? No caso, o capital gerado, né, o lucro gerado pelos cafeicultores vão criar aí as primeiras indústrias. Então é um início de uma industrialização aí no Brasil, tá? Então as mudanças que a gente consegue observar aqui, né, com o café, né, é uma mudança na mão de obra, que a gente sai daquela mão de obra escravista para uma mão de obra assalariada, uma mudança na sua infraestrutura, porque a gente vai conseguir observar que o Brasil vai investir em ferrovias que vão integrar o território, basicamente para escoar a produção, né? Por exemplo, aqui a gente tem a estrada de ferro que ligava o interior ao litoral, passando aqui pela capital de São Paulo. Então aqui a gente tem a Estação da Luz, né, sendo construída aí para a produção. A gente vai ter uma mudança demográfica, né, a gente vai ter uma grande quantidade de imigrantes, né, dentro do território, e a população do Brasil aí começa a crescer bastante, ok? E uma mudança social, tá? É um início, não é uma mudança significativa. Isso vai demorar ainda muito tempo, mas a gente vai ter aí cada vez mais uma concentração de pessoas na cidade do que no campo, né? Então essa dicotomia aí, sociedade rural, sociedade urbana, ela começa a se intensificar a partir daí com essa infraestrutura, né, que vai atrair mais pessoas vivendo na cidade, inclusive por conta da indústria. Aqui, por exemplo, a gente tem o mapa da Avenida Paulista, né, no final do século XIX aqui, né, bem diferente da Paulista que a gente conhece. E o que era a Paulista, basicamente? Era a residência dos barões do café, né? Dos produtores de café, eles moravam aqui. Quer dizer, eles moravam aqui, na Avenida Paulista, as suas fazendas estavam lá no interior, né? E a produção, né, a exportação se dava lá no litoral. Então, eles praticamente estavam ali no meio do caminho entre a produção e a exportação do produto. Ok? Atividade, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Pesquisar as principais características das regiões brasileiras. Quais são? As do IBGE: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tá? São essas as 5 regiões. E relacionar com as atividades econômicas do século XVI e XIX. Então você vai pesquisar, por exemplo, a região Norte. Tá? O que é a região Norte? O que tem a região Norte? Quais as principais economias da região Norte? E aí vai buscar, né, através de uma pesquisa, como era a economia no passado. E tentar relacionar se o passado, né, faz alguma relação com o futuro, tá? Assim com todas as regiões, ok? Mínimo de 20 linhas com essa produção de texto na pesquisa, e vocês vão entregar essa atividade aí no retorno das aulas, tá? Deixando aí numa folha separada para que a gente possa recolher aí e fazer a correção. Valeu, obrigado.